Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui compartilhando o pão com um breve versículo para fortalecer a nossa fé. E o versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 9 e o versículo, meus irmãos, é o versículo 38, que diz assim, Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Glória a Deus. Esse é um versículo bastante conhecido, irmãos, e é um versículo que o Senhor Jesus deu logo um pouco antes, um apontamento, um direcionamento de oração, vamos dizer assim. Logo um pouco antes de o Senhor Jesus enviar os discípulos a primeira vez ao campo de trabalho, irmãos. Ali naquele momento Jesus separa 12, define eles como apóstolos, dá autoridade para curar enfermos, expulsar demônios e também para ungir as pessoas, pregando o evangelho do reino. E nesses versículos, nessa direção de oração, uma das poucas vezes que o Senhor direciona os discípulos e pede a eles que orem, ele é bastante específico. Ele fala que a colheita é grande, mas que os trabalhadores são poucos. Então nós compreendemos algumas realidades do reino, irmãos, como por exemplo, muitos poucos são os que querem trabalhar, muitos poucos somos os que trabalham. Mas também percebemos que não se trata de uma ação nossa. Por quê? Porque só Deus pode enviar. Ele fala, orem ao Senhor da colheita. Ele sabe que tem uma colheita, ele sabe que o Senhor é dono dela e ele sabe que é o Senhor para que envie mais trabalhadores. Ele sabe que é um despertar do Senhor, é algo que vem do Espírito Santo. Como, por exemplo, no caso de Marcos, capítulo 2, versículo 14, que Jesus estava passando e olha para Levi ainda na coletoria, ou seja, na sua antiga vida, e ele diz, venha e segue-me. Levi, deixando tudo para trás, segue Jesus a fim de viver uma vida extraordinária. Não tenho dúvida, tanto que o evangelho que nós lemos agora, quem escreveu foi esse mesmo que eu falei para vocês. Levi, também chamado Mateus, presente de Deus. Então nós compreendemos, irmãos, que nós oramos pelos nossos pedidos pessoais, oramos por muitas coisas, mas esquecemos de orar justamente para aquilo que é o campo de trabalho, ou seja, a colheita do Senhor nesse mundo, para que pessoas venham a trabalhar, para que o Senhor levante pessoas com testemunho forte, capaz de convencer as pessoas de que existe um Deus poderoso no alto céu e de que o Eterno, ele tem o controle de toda a humanidade. Como, por exemplo, nós vemos o caso, e eu tenho citado bastante aqui no canal, da mulher que orou para que o seu marido ressuscitasse, agora há pouco tempo. Então nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a colocar a mão no arado, pessoas que vivenciam de fato o Evangelho na prática e não somente dos lábios para fora. Tem muitos cristãos dentro da igreja, mas tem muito poucos cristãos dentro de suas casas. Tem muitos cristãos no culto de domingo, mas tem muito poucos cristãos no trabalho, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tem muito cristão com mãos levantadas e fotos espirituais no Instagram, mas tem muitos poucos cristãos nas escolas e nas faculdades. É muito fácil viver o cristianismo na igreja. Difícil é viver o cristianismo dentro de nossas casas, quando verdadeiramente exige. Por quê? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós precisamos de pessoas dispostas a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você não orou por isso ainda, irmão, eu te convido, venha comigo orar, mas antes eu quero deixar um versículo para você, que talvez você, ainda que não seja um trabalhador, possa se motivar a ser mais um desses trabalhadores. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil.
e sempre será recompensado. Vamos orar por isso, fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã com uma firmeza de propósito, Pai. Queremos pessoas, que o Senhor levante pessoas dispostas, Pai, a viver o Evangelho em todas as esferas da sociedade, não negando a Cristo com os seus comportamentos, não negando a Cristo na sua forma de pensar, não negando a Cristo quando as coisas apertam e a pressão aumenta, não negando a Cristo quando o medo vem, não negando a Cristo quando são expostas pelas pessoas perguntando se são discípulos, não negando a Cristo, principalmente, Pai, quando alguém precisa de ajuda. Que seja o Senhor, Pai, o nosso guia, que seja o Senhor, o nosso modelo e o nosso padrão de comportamento, que seja o Senhor, a verdade que nos direciona. Nós te pedimos e oramos hoje, Pai, capacita os que estão aqui cada vez mais e levanta trabalhadores, homens e mulheres de verdade, dispostos a viver o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. É o que nós te louvamos e te bendizemos. Hoje te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Muitos poucos somos os trabalhadores, mas saiba de uma coisa, meu irmão, a trilha pode ser até estreita, mas os resultados sempre superarão e em muito os obstáculos. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.